Olá, sou Alexandre Poli da empresa Alcamac, máquinas desentupidoras de esgoto, máquinas que desentupem e ajudam você a ganhar tempo e trabalho. Antes de começar, se inscreve no nosso canal, veja aqui na descrição, veja nossos contatos, faça sua pergunta, compartilhe com seus amigos. Eu estou aqui para ajudar você a ter sucesso com desentupimento, ok? Vou responder algumas perguntas e que eu possa ajudar nas suas dúvidas no dia a dia, tá ok? Então são perguntas feitas pelo pessoal nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. Então você sinta-se à vontade, que nós estamos aqui para ajudar você a ter resultado e sucesso no dia a dia. Então vamos lá. Quanto que dá para faturar com uma máquina desentupidoras de esgoto? Olha, você tendo uma desentupidora, uma máquina desentupidora, vai depender de como você vai atender, como você vai vender o seu trabalho. Se você tiver chamada, a cada cidade, a cada estado, existe um valor que corresponde ali os bairros, o município, as condições financeiras de cada região. Não dá para generalizar todos os serviços com valor por metro ou fechamento mesmo, uma pia, um ralo, né? É bem diferente. Você trabalhar numa capital ou num estado como aqui São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são estados onde tem um poder aquisitivo, centros comerciais maiores, onde acaba tendo um valor favorável. E cidades menores, cidades com 50 mil, 60 mil habitantes, muitas vezes a situação é outra. Vejo até um amigo meu aí de Minas Gerais, o Luigi, ele passa por isso, mas assim, a gente tem que valorizar sim o nosso trabalho. O quanto dá para faturar? Olha, veja nossos vídeos, nós temos clientes que falam, tem clientes que com 2, 3 meses passaram a faturar 20, 25 mil só com desentupimento. Tem empresas com as máquinas desentupidoras que conseguem faturar 50, 60 mil reais por mês. Vai depender do seu cliente, como você trabalha, como você atende. Dinheiro você vai conseguir ganhar, você vai conseguir ter trabalho. Você fez uma boa publicidade, você faz um bom atendimento e executa o serviço com sucesso, com certeza você vai ganhar. E vai ganhar para pagar essa máquina em pouco tempo. Eu acredito, a pior das piores hipóteses, você consegue faturar 10 mil a 15 mil por mês. Se você estiver numa cidade boa, com investimento bom, e você atender e ser bom de vendas, você consegue passar dos 50 mil reais por mês, tá ok? Espero ter tirado a dúvida. Se inscreve no nosso canal, veja aqui na descrição, se inscreva nas nossas redes sociais, siga a Alcamac no Instagram, Facebook, aqui no YouTube, o YouTube é legal, veja nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Não perca a oportunidade de ter sucesso com a Alcamac. Eu, Alexandre Poli, estou aqui para te ajudar. Segunda pergunta, posso usar a máquina sem desligar a água corrente? Veja bem, a água pode ser um item para ajudar você no serviço, saber que desentupiu, a água foi embora. Pode acontecer em algumas situações que você não tem a água ali para colocar, então a água pode ser um aliado para facilitar ali, limpar, porque vai vir resíduo, sujeira, então a água facilita isso para você, entendeu? Não que ela seja um fator determinante para o serviço, para a execução do trabalho. Você tendo água corrente, a importância na execução final, eu não vejo porquê ou ter ela ou não ter ela. Isso vai de você, você que vai decidir, você que vai com a sua forma de executar esse trabalho, dizer que sim ou não ter na água, tá ok? Vamos para a próxima pergunta. Hoje está muito legal. Como garantir que o cliente perceba o valor no serviço que você está executando, mesmo sendo rápido? Isso é uma pergunta muito interessante e boa,
que o cliente fez. Pode ocorrer e vai ocorrer muitas vezes você executar um serviço e ele ser muito rápido, 5 minutos, 10 minutos, muitas vezes você desceu a máquina, colocou o cabo na tubulação, pum, acabou desentupindo. E como fazer isso? Principalmente se você cobrou por metro, né? Então, o profissionalismo seu, a sua experiência de tempo, de mercado, que vai determinar essa situação. Então, se você é uma empresa séria, que se apresentou bem, se posicionou na hora de fazer o fechamento e autorização do trabalho, né? Muitas vezes, se você fecha uma pia ou até um ralo em determinadas cidades, o que eu estou falando aqui não segue uma regra geral, porque nem todos trabalham da mesma maneira e da mesma forma. Então, se você cobrou uma pia e um ralo por trabalho na sua cidade ou onde você está, você realizou o serviço, rápido ou não, a eficiência, a sua inteligência fez você ser hábil, rápido e eficiente e resolver o trabalho. Se você cobrou por metro, aí você vai ter que, eu acredito, mandar mais cabo, fazer uma limpeza maior dentro dessa tubulação, cumprir uma linha maior, né? Passar uma quantidade maior de cabo para que você não tome prejuízo, né? O cliente vai estar favoravelmente tranquilo porque você já solucionou o entupimento. O problema dele era o entupimento, né? Agora é o seu trabalho, você se deslocou, você foi até lá e isso tem um custo operacional. Então muitas vezes você que vai, com a experiência do dia a dia, equacionar essas situações, tá ok? Antes de eu fazer a próxima pergunta, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu joinha. Aqui no YouTube nós temos praticamente 900 vídeos para tirar suas dúvidas. Não deixe de assistir eles, pense bem, você que tem uma empresa que presta serviços gerais, marido de aluguel, pintura, limpeza pós-obra, encanador, eletricista, reformas, né? Pequenas reformas ou grande construtor. É importante ter uma máquina de desentupir, é importante você faturar, porque ela vai facilitar o seu trabalho, tá ok? Ela vai agilizar. Muitas vezes você é um encanador ou você é um eletricista, você está ali e naquela reforma, naquela casa que está tendo a reforma, tem um entupimento e você pode ser chamado a fazer serviço. Muitas vezes você não tem a ferramenta, você pode perder a oportunidade de faturar 5 mil, 10 mil, sei lá, o momento ali que vai dizer para você, tá ok? Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Quais são os entupimentos mais comuns em um condomínio? Tá. Isso também é uma pergunta interessante foi feita, né? Principalmente para você que está iniciando agora em desentupimento. Em condomínio, normalmente, as caixas de gorduras, né? As linhas de esgoto, muitas vezes ali na garagem, aquela linha aérea, na coluna, né? Nas colunas de andar por andar, você tem ali muitos problemas de entupimento. Normalmente, interno nos apartamentos são mais difíceis, então você vai ter mais na área comum. E na área comum é o esgoto mesmo, uma saída para a rede de esgoto embora, né? Ou são nas caixas. Vai depender e determinar o condomínio que você esteja, né? Tem condomínio de 2 torres, 1 torre, tem condomínio de 10 torres. Então isso tudo é o dia a dia, vai demonstrar para você. Condomínio, existe muito problema, gordura, porque o pessoal joga óleo, né? Então nas caixas você vai ter muita gordura, e aí é legal você utilizar não só a máquina Roto-Rooter, como o hidrojateamento também, o mini hidro, para fazer a limpeza e a lavagem dessa tubulação. O importante, os dois equipamentos estarem trabalhando em conjunto, principalmente no condomínio. Você vai executar um trabalho de muita qualidade, você vai agregar valor no seu trabalho, tá? E isso vai solucionar muito, bem legal. Então no condomínio o que vai determinar é isso daí. Você vai ter muita fralda, porque muitas crianças tem muito bebê e algumas mães acabam jogando isso
no vaso sanitário, tendo entupimento, entendeu? Isso acaba indo para a rede coletora e parando ali ou em algumas curvas ou na caixa mesmo, na caixa de inspeção. Caixa de inspeção, caixa de gordura, e aí você vai ter essas situações dentro de um condomínio. Aí você vai, lógico, na posição onde está tendo o retorno, se a caixa está seca ou a caixa está cheia. Então isso daí você vai pegando para o seu dia a dia, é fácil, rápido para você aprender, tá ok? Então, basicamente é isso daí. Você vai ter mais a caixa e nas colunas dos prédios, de andar para andar, você pode acontecer de você ter entupimento. Importante, se você for fazer com uma roto-router, fazer andar por andar. Principalmente, você vai começar de cima para baixo. Se você fazer mais do que um andar, a mola vai ficar pesada, ela vai escapar, entrar para dentro da tubulação e vai embora. Então, você faz um andar, após desce ali pela escada, faz o próximo andar quando você for fazer coluna, tá ok? Vamos para a última pergunta. Deixe seu like, se inscreva no canal, indique para um amigo, tá ok? Tire suas dúvidas, veja nossos vídeos. Essa pergunta é uma pergunta um pouco polêmica para os prestadores de serviços, né? Mas é uma pergunta interessante e sábia, porque eu acredito que a máquina de desentupir é uma ferramenta importante, não única e exclusivamente de prestador de serviços, mas as empresas e condomínios que têm a sua manutenção própria, então eles são importantes ter esse tipo de ferramenta. Então a pergunta é: vale a pena o condomínio ter sua própria máquina desentupidora? Tendo em vista que muitos condomínios já têm máquinas desentupidoras. Muitos condomínios optaram em ter a sua máquina desentupidora. Por quê? Porque ela tem 4, 5 torres muitas vezes. Ela precisa ser rápida, ela precisa gerar economia para dentro do condomínio. Mas isso não quer dizer que ela não vai chamar você para fazer serviços lá. Normalmente ela não tem um mini hidro, então você pode fazer a lavagem da tubulação. Muitas vezes ela faz o serviço que ela tem constante, mensalmente, então ela busca economizar ali, tá? Mas quando ela tem um problema mais sério, um problema grave, que ela precisa de um profissional habilitado e com experiência, ela vai chamar uma desentupidora sem dúvida nenhuma. E quando ela chama você já está sendo valorizado, porque ela não conseguiu fazer e você vai fazer. E toda vez que um profissional põe a mão, tem o seu valor, né? E você que é um desentupidor de sucesso, um desentupidor que trabalha nesse segmento, você tem seu valor. Pôr a mão ali, fazer esse tipo de trabalho é importante, necessário e muitas vezes urgente. Então, os condomínios, grande parte aqui em São Paulo, tem máquina de desentupir, sim. E se ele não compra da Alcamac, ele acaba comprando de outros concorrentes, de outras marcas. Muitas vezes, o que acontece? Ele vê o valor de um trabalho de desentupimento e vê o valor de uma máquina de desentupir. Ele acredita que ele vai economizar comprando uma máquina. Então, ele vai buscar esse equipamento no mercado, ele vai fazer uma cotação de preço e vai comprar aquilo que convém melhor para o condomínio ou para o negócio dele, para a indústria dele, para o comércio dele, para a escola dele. Então, isso é um sistema normal de comércio e de utilização. Então, muitas vezes é que nem o Uber, né? Todo mundo tem carro, senão só o Uber, o taxista teria um carro, uma ferramenta para fazer esse tipo de serviço. Muitas vezes a furadeira, são máquinas de lavar. Então, isso é normal ao prestadores de serviço ter, empresas com a sua manutenção ter, condomínio ter, empresas de locação. Hoje tem muita empresa de locação, virou um mercado muito grande. Existe, só no estado de Minas Gerais, mais de 2.000 empresas de locação de máquinas, no geral, construção civil, limpeza, conservação, tá? Então isso é um mercado comercial que sempre existiu,
vai existir e vai aumentar futuramente, como os prestadores de serviço no seu âmbito geral, mecânico, empregados, domésticas, né? Dentista, advogados, todo prestador de serviço sempre vai ter um monte de cortador de cabelo, né? Os cabeleireiros. Então, se você é um prestador de serviço que se qualificou, que tem uma boa apresentação, o seu equipamento em dia e cobra justo, um valor justo, que o seu cliente, depois que você executou esse trabalho com ele, vai indicar você, então você não tem que ter medo das pessoas terem ou não terem equipamento, alugarem ou não alugarem equipamento, porque o trabalho é seu. É o que eu falo em alguns outros vídeos. Pedreiro bom sempre tem serviço, você tem que esperar 2, 3 meses para ele fazer uma reforma ou uma obra para você. Encanador bom, sempre você tem que esperar 2, 3 dias para ele poder te atender. Um eletricista, médico, muitas vezes você tem que esperar 2, 3 meses para uma consulta. Então, essa diversidade de profissionais, quantidade sempre vai existir. Salão para cortar cabelo e fazer a barba. Muitas vezes no quarteirão tem 3, 4, né? Bar, muitas vezes tem 4, 5 na mesma quadra. Então pet shop, isso sempre vai existir. Você tem que ser um bom profissional, fazer um bom trabalho, ser educado e atender o mais rápido possível o seu cliente. Ok? Espero que essas dicas te ajudaram. Eu, Alexandre Poli, estou aqui com a Alcamac para ajudar você a ter sucesso. Estamos aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, faça suas perguntas. Muito obrigado. Até mais.